Fortaleza 0, Vasco também 0, ficou tudo reservado para o jogo da volta no Rio de Janeiro. Antes de a gente continuar aqui com o comentário, deixa eu agradecer a todo mundo que está chegando, e não são poucos, muita gente chegando aqui ao canal, motivo de muito orgulho, de muita alegria para mim, quase 6.000 inscritos aqui no canal no YouTube, a gente está bem pertinho dos 6.000, então eu faço o convite, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, a gente está sempre comentando ao fim dos jogos, quando surge algum assunto importante, relevante, a gente também traz a nossa opinião por aqui também, e eu sempre digo, não teria nenhuma razão eu fazer vídeo no YouTube se não tivesse o feedback, se não tivesse a contrapartida da opinião de vocês. É fundamental, eu respeito a opinião de cada um, o espaço está aberto, está livre para você comentar aqui nos comentários, fique à vontade. Se você curte nosso trabalho, deixe o joinha, dê sugestões, enfim, faça desse espaço um espaço que a gente possa também trocar ideias. Fortaleza, de novo, né? Veio com um time diferente, o Juan Pablo Vojvoda faz muito isso depende das convicções dele, do adversário, ele depende também do desgaste dos jogadores, e hoje Felipe Jonathan foi titular, Rossetto, para mim a grande novidade, Matheus Rossetto entre os titulares, fez um bom jogo, Machuca mantido como titular, foi um jogo, no primeiro tempo, um jogo em que o Fortaleza concentrou as ações do Machuca e o Machuca fez um belíssimo primeiro tempo. O primeiro tempo do Machuca é muito, muito, muito bom. Talvez assim eu não recordo um primeiro tempo tão bom do Machuca assumindo um protagonismo, chamando o jogo, pedindo bola, sendo participativo de um lado, de outro. Ele, se você pegar o mapa de calor do Machuca, vai ver que ele correu o jogo inteiro e no primeiro tempo, principalmente, né? E por toda a parte ali, no último terço do campo, deve estar preenchido. Ia para a direita, caía por dentro, ia para a esquerda, e assim complicava a equipe do Vasco no entendimento de como marcar o Machuca, e até isso também ele quebrava linhas, ou até chamava a atenção de algum dos zagueiros do Vasco, que veio hoje com uma formatação muito defensiva. É óbvio, o Vasco teve, numa semana, uma derrota por 4-0 dentro de casa para o Criciúma. Demissão do técnico, cheio de polêmica. O técnico soube pelo Twitter que tinha sido demitido. Depois o Vasco cogitou a permanência do Ramon. O fato é que foi assim, um turbilhão para o Vasco, e o Vasco veio para Fortaleza dizendo o seguinte, vou tentar não piorar as coisas. Eu acho que a escalação inicial do Vasco já sugeria isso. Eram 3 zagueiros, 2 jogadores, 2 laterais bem atrás, o Piton até com mais liberdade para sair, o Paulo Henrique também, um jogador muito forte fisicamente, também saía pelo lado direito, mas assim, com uma ideia de preservar o David, voltando, o David ex-jogador do Fortaleza, era só o Verratti mesmo lá na frente, e todos os outros jogadores com muita responsabilidade tática. Porque o Vasco sabia que o Fortaleza jogava em casa. A ideia era fazer um resultado que tivesse uma certa vantagem para levar a decisão para São Januário com algo a administrar. Fortaleza não conseguiu, o jogo terminou 0-0. Mas o Vasco veio com uma proposta muito bem definida. E o Machuca era muito importante, foi muito importante no primeiro tempo, para bagunçar esse esquema conservador da equipe do Vasco da Gama. Mas o Fortaleza não conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, até teve muitas chances no primeiro tempo, finalizou muito, rondou ali a área, o Vasco se resumia a jogadas aéreas com o Verratti, mas também assim, João Ricardo não fez nenhuma grande defesa, aliás, não fez nenhuma defesa que a gente pudesse dizer, essa defesa ali foi uma boa defesa do João Ricardo, não lembro, se você lembrar tá aí o espaço para você comentar também. E aí no segundo tempo, que eu imaginava que o Fortaleza viesse pro tudo ou nada, o Fortaleza voltou com a mesma formação pro segundo tempo, depois é que o Vojvoda começou a mexer no time, o Fortaleza não manteve o mesmo ritmo. O Machuca caiu de rendimento, o Fortaleza não conseguiu ser tão intenso, talvez pela sequência de jogos, é jogo por cima de jogo, a gente não pode deixar isso à parte, embora o Fortaleza mexa muito, gire bem o seu elenco, mas é jogo domingo, quarta, quinta, domingo de novo, hoje teve jogo de novo, sábado já tem viagem, jogo contra a equipe do Corinthians, além de um desgaste físico, há um desgaste emocional, psicológico, você precisa estar sempre concentrado, o grau de exigência é muito grande.
E várias competições aí à frente do Fortaleza, em várias frentes, o Fortaleza disputando, são 4 competições, tem ainda a Copa do Nordeste, não esqueçamos da Copa do Nordeste, tem semifinal contra a equipe do Sport. Claro que você pode profetizar, é a hora de você profetizar, é a hora de você jogar na Bet Nacional, a Bet do Brasil, saque rápido e seguro via Pix, suporte 24 horas com assistência online, jogos ao vivo com campeão interativo para você acompanhar tudo e, claro, as melhores cotações em várias modalidades, futebol, basquete, vôlei, MMA, games e muito mais. E todas as competições você pode jogar na Bet Nacional. O QR Code está aí para você facilitar, assim você ajuda também o canal. Tem um link na descrição aqui do vídeo para você só clicar e já ir cair direto no site da Bet Nacional. Mas lembre-se, aposte, jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Quando a gente imaginava um segundo tempo em que o Fortaleza pudesse manter o mesmo ritmo, isso não aconteceu. Machuca foi substituída, se visivelmente cansado, mas teve um dado momento no segundo tempo, quando o Fortaleza se viu, deve ter lembrado, vamos decidir lá em São Januário, território hostil, desde 1920, como eles mesmos dizem. Vamos tentar levar alguma coisa para lá. E aí o Fortaleza pressionou, teve uma bola na trave, Tinga perde um gol incrível, não perde, né, assim, mas ele desperdiça uma chance incrível, um cruzamento, a bola passa por todo mundo, o Léo Jardim defende, faz uma defesa boa no chute em 2 finalizações, que eu lembro bem aqui, uma do Zé Wellison, a bola mais forte, depois uma do Kevin, que entrou no decorrer do segundo tempo. Enfim, eu sou de uma geração, eu passei dos 40, que começou a acompanhar futebol na década de 90 e nos 2000 principalmente, né? E olha, confesso que é muito impressionante, não sei se para você, se você está nessa mesma faixa etária, se você tem um pouco mais de idade, mas é muito curioso ver o Fortaleza nesse confronto contra o Vasco, que para mim, repito, é um dos mais equilibrados dessa terceira fase da Copa do Brasil, como o Fortaleza como time que assume o protagonismo no duelo. Hoje o Vasco, lá atrás, bonitinho, sem receio, jogando um jogo de Copa e deixando a responsabilidade de atacar, de tentar ditar o ritmo para o Fortaleza. A gente viu isso, inclusive o Léo Jardim em 2 situações, uma no primeiro tempo e uma no segundo, fazendo aquela cera que é uma praga para o futebol brasileiro. Mas é muito curioso que a minha geração veja esse jogo e considere o Fortaleza como favorito. Porque ainda é o favorito. Mesmo em Copa, que a gente sabe que tem surpresa, o Vasco leva o 0-0 para São Januário e decide em casa, tem esse fator que a gente não pode desconsiderar, mas o Fortaleza é mais tímido que o Vasco. O Fortaleza é favorito, o Fortaleza tem um trabalho mais sólido, o Fortaleza tem um trabalho mais organizado, o Fortaleza tem continuidade. Dá para dizer que o Fortaleza é sim favorito no confronto, embora tenha terminado no campo do Fortaleza, no seu território, 0-0, e o Vasco decide em casa. Mas ainda assim o Fortaleza consegue jogar nesse tipo de situação, nesse tipo de adversidade. O Fortaleza já por N vezes, em várias competições distintas, o Fortaleza se deu bem jogando dessa maneira. Vamos ver como é que o Vasco vai se comportar, tendo a pressão, quase com a obrigação, mas tendo essa responsabilidade de atacar o Fortaleza no seu campo. Quem vencer fica com a vaga, um novo empate independe do resultado, não tem mais, felizmente não tem mais o gol qualificado na Copa do Brasil. E se terminar de novo empatado, a decisão será nos pênaltis. A grande questão é o seguinte, é que o jogo será no dia 21 de maio. Então vai ter muita coisa para acontecer. Tem jogo do Campeonato Brasileiro, tem os 2 jogos fora de casa pela Copa Sul-Americana. E resta saber que Fortaleza será esse contra o Vasco, que Vasco será esse contra o Fortaleza. Tem muita coisa para acontecer, mas o fato é que Fortaleza está no jogo, está na competição, está ainda na disputa, vai batalhar por essa vaga na Copa do Brasil para chegar nas 8ª de final da competição, porque a gente sabe que é uma competição importante, relevante, além de tudo, uma questão de grana envolvida e ninguém está aqui para desperdiçar dinheiro, né? Então Fortaleza tem aí várias outras competições, sábado agora já é Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, tem os jogos fora de casa pela Copa Sul-Americana, a vida do Fortaleza prossegue, e só no dia 21 é que teremos esse jogo da volta entre Fortaleza e Vasco da Gama. Mas quero saber também a sua opinião, o que é que você achou do jogo, desse 0-0, até a gravação desse vídeo, foi o único 0-0 dessa primeira
perna dessa terceira fase da Copa do Brasil, os jogos de ida. Por enquanto, esse é o único 0-0. Quero saber a sua opinião. O que é que você achou do jogo? O que é que você espera do jogo da volta? É importante também o seu comentário. A gente se vê, hein? E será em breve.